Olá, sou Everton Reis, professor no programa Manuel Quirino de Qualificação Profissional Social do IFBA, Campus Santo Antônio de Jesus. Infelizmente não pude estar presente nessa aula inaugural, mas queria compartilhar o meu desejo de que esse novo ciclo seja repleto de experiências transformadoras. E mais, a convite da coordenação de curso, em nome de Leatriz e Diego, reafirmo a minha alegria de estar aqui hoje para falarmos um pouquinho sobre um tema que atravessa a nossa existência de forma, por vezes, silenciosa, mas poderosa, que é a memória. E mais do que isso, a forma como a fotografia nos ajuda a preservar aquilo que sem ela, sem a memória, poderia ser perdido no tempo. Inicio essa minha fala intitulada Luzes do Tempo, a fotografia como espelho da memória, perguntando então a vocês, afinal, quem somos sem nossa memória? E o que restaria de nós se não tivéssemos os fragmentos de lembranças que nos são característicos? A memória nos permite reviver momentos, sentir saudades e construir nossa identidade. E a fotografia, por sua vez, com a sua capacidade de capturar instantes fugaz, se torna um guarda, dessas lembranças, um espelho do tempo que nos devolve ali rostos, sorrisos e paisagens que poderiam ser esquecidas. Hoje, então, percorreremos juntos, de forma breve, esse universo, refletindo sobre a memória individual e coletiva, a história da fotografia e a sua íntima relação com a preservação da própria memória. E também do que consideramos importantes dessa memória. Memória individual e coletiva. A memória, minha gente, pode ser entendida como um tecido de lembranças, uma construção que se forma a partir de nossas experiências e da convivência com os outros. O Maurício Halbach, sociólogo francês, argumenta que a memória não é apenas individual, mas também algo moldado socialmente. Para ele, a memória é, sobretudo, coletiva, é compartilhada por um grupo e transmitida por meio da cultura, das tradições e das narrativas sociais. Já o Jacques Le Goff, historiador francês, amplia essa visão ao tratar a memória como um campo de disputa. E aí, segundo mesmo, aquilo que lembramos e aquilo que esquecemos não são meros acasos, mas escolhas condicionadas por interesses sociais e políticos. Então vejam que, sendo assim, a memória coletiva é, portanto, construída e reconstruída ao longo do tempo. Se pensarmos na fotografia dentro desse contexto, podemos perceber que ela não apenas registra o momento, mas também interpreta esse momento e insere no cenário social e histórico. A fotografia, então, não é apenas um reflexo do real, mas um meio de selecionar o que será lembrado e como será lembrado. Isso é importante de saber. Breve história da fotografia. Antes de falarmos sobre a relação entre memória e fotografia, é importante que a gente compreenda como a fotografia surgiu e como ela vai se consolidar como uma forma, sobretudo, essencial de preservar da própria identidade e da memória. A fotografia nasce, então, do desejo humano de eternizar imagens, desde os primórdios com a câmara escura utilizada por artistas renascentistas, até a sua comercialização em 1839 por Louis Daguerre. A fotografia ela sempre esteve aí atrelada à necessidade de registrar e de compartilhar visões de mundo. No século XIX, a fotografia se torna um meio revolucionário de documentação
foi utilizada para capturar retratos, paisagens e até eventos históricos, então tornando-se aí um recurso fundamental para a preservação da memória histórica. Com a popularização das câmaras no século XX, principalmente com a criação da Kodak e das câmaras portáteis, a fotografia ela passa a ser mais acessível ao público geral, transformando-se aí em uma extensão da própria identidade humana. Hoje, na era digital, tiramos centenas de fotos por dia e esse processo, por sua vez, tem ajudado na democratização da própria fotografia e da memória fotográfica. Relação entre memória e fotografia. A fotografia é, então, em essência, o registro, né, do efêmero. Pesquisadores e fotógrafos descreveram ao longo da história a fotografia como isso foi, né? Ou seja, uma prova irrefutável de que algo existiu e que aquele instante ali da foto aconteceu de fato. É diferente da memória humana, que é fluida e subjetiva. A fotografia ela congela o momento, né? Ela torna permanente. E aí eu também questiono a vocês a partir disso. Será que uma foto realmente captura a realidade? Ou será que ela é apenas uma interpretação dessa realidade? É importante lembrar que toda fotografia é uma escolha, desde o enquadramento, o que a gente deixa de fora desse enquadramento, a luz, a composição, tudo isso vai influenciar a forma como o momento será lembrado. Então, a fotografia não é apenas um espelho da realidade, ela é também uma construção simbólica, um recorte do olhar de quem produz aquela fotografia. Então, assim, a fotografia não é apenas um registro da memória, certo? Mas também molda essa memória, reconstrói essa memória e nos diz também do que devemos lembrar e também lembrar do que queremos esquecer. Então, tem todo esse poder. Agora eu gostaria de fazer um recorte sobre, a partir da disciplina de fotografia em cerimoniais e eventos, e pensar juntamente com nesse campo, né, a fotografia nesse campo. Se há um campo em que a fotografia se torna imprescindível, é justamente nesses cerimoniais e nos eventos, né? Os casamentos, aniversários, formaturas, batizados, todos esses momentos, eles são cuidadosamente registrados porque representam marcos na história individual e coletiva da humanidade. Quem nunca, né? Nunca se deparou vendo um álbum antigo, vendo fotos, ouvindo ali na memória risadas de parentes que já partiram. Enfim, a fotografia em eventos, ela não é apenas um registro documental, é também isso, mas ela é uma forma de eternizar emoções, permitindo que um casal, por exemplo, reviva o momento do sim, né? Que uma mãe grave a primeira festa de aniversário do seu filho, que um estudante veja o brilho nos olhos dos seus familiares no dia da sua formatura. Mas há algo ainda mais profundo na fotografia de eventos, né, para eventos. Ela conecta gerações. Na verdade, as fotos de um casamento não são apenas para os noivos, por exemplo. Elas serão vistas por filhos e netos, se for o caso. Então, aquelas imagens se tornam testemunho do tempo. Pequenos fragmentos de uma história maior que continuará a ser contada. Por hora, eu me despeço de vocês, concluindo que vivemos em uma época em que a fotografia se torna temporária, mas, ao mesmo tempo, nunca tivemos tanto poder de registrar e de preservar memórias. A fotografia não é apenas uma imagem, como eu já disse, ela é um portal para outras épocas, outras versões de nós mesmos, nos lembra também de onde viemos, quem fomos e como nos tornamos quem somos.
Olha que poder a fotografia tem. O que pensamos então ao olhar para uma fotografia é justamente essa memória, né? E que devamos olhar com mais cuidado, de fato, com mais reverência, e que possamos ver além do clique e enxergar o que realmente importa, né? A lembrança, o afeto, a história que aquela imagem carrega. Afinal, como diz um dos maiores fotógrafos da história, fotografar é colocar na mesma linha a cabeça, o olho e o coração. Muito obrigado pela escuta e que nosso ciclo de aula seja, como eu já disse, repleto de trocas, de experiências e de experimentações artísticas. Até mais.